Como assim? Rafa, e vamos falar um pouquinho da psicologia agora em si. Sim, vamos. Você ainda acha que existe um certo preconceito da galera? Sim, eu acho que sim. Mesmo que isso vem mudando radicalmente, assim. Uma coisa que... Até hoje eu tava conversando com uma psicóloga, né? Que eu fiz uma reunião com ela mais cedo. E a gente tava falando muito sobre a nossa época de faculdade, né? Porque a gente... Eu não sei como que tá agora, né? Mas eu comecei em 2012 e me formei em 2017. Nessa época, por exemplo, quando eu fui pegar o meu CRP, a gente estava falando a questão de atendimento online, né? Eles estavam cogitando se iria legalizar o atendimento online. Então, assim, e na época o que a gente tava a clínica é muito difícil, porque eles acham que terapia é coisa pra maluco, né? Então a gente ouvia muito isso, a clínica toda. Então isso desanimava muita gente. Falava assim, meu Deus, então não é uma faculdade barata, eu tô aqui me dedicando e o que eu faço, né? E isso foi até o que me desanimou muito a ter expectativas de atuar. Por mais que, assim, eu queria muito atuar, eu ficava pensando como seria, né? Porque o que eu ouvi era, você vai ter que investir por 2 anos para depois você conseguir ser conhecida e começar a captar pacientes, justamente pelo preconceito, né? Mas o que eu percebi, na época eu tinha o ateliê, né? Veio muito isso com a pandemia. Eu acho também. Eu percebi também da galera. A pandemia, acho que foi um marco, assim, muito, muito forte, assim. Eu acredito que por vários fatores, né? Talvez as pessoas causaram traumas, sim, né? As pessoas ficaram traumatizadas com tudo que aconteceu, porque mexeu com muitas coisas, assim, né? Não só a questão financeira, teve empresas que faliram, teve empresas que tiveram que se reinventar, mas também a própria tensão, né, do momento, assim, de pessoas que perderam, né, familiares, o próprio isolamento, né, você ficar... Tanto que teve muito número de divórcios, né, na pandemia. Então, acho que a pandemia foi um marco, assim, e hoje a gente já percebe, assim, que a procura é que a gente não tem dado conta, assim, da demanda. Mas ainda existe, assim. Eu acho que principalmente do sexo masculino, viu, Jean? Viu? Os homens, eles Não, são... mas aqui, eu acho que até os homens estão mudando um pouco, né? Não, tão. Mas eu Esses dias brinco. mesmo falou, meu Deus, eu tenho que ir pro psicólogo, velho. Mas eu brinco, assim, que quando é um Não, homem mas me eu mandando acredito. mensagem, falando assim, eu queria ver e tal, eu falo, meu Deus. Um Ou é a homem... mulher que tá forçando. Porque mas normalmente é assim, a mulher que fala assim, olha, eu queria agendar um horário pro meu marido. Aí, isso é o mais comum. Mas quando é o homem que procura, né? Mas eu acho que é por conta dos homens, eles têm essa criação, né? De não acessarem muitas emoções, né? Então, disso não demonstrar força, né? A emoção, se você demonstrar emoção, é o oposto de você ser forte. Então, acho que também tem, em relação aos homens, tem um pouco disso, né? E no meio cristão, assim, sem dúvida, tem. Porque algumas pessoas ainda acham muito a questão da depressão, a ansiedade, como falta de oração, né? É falta de você buscar a Deus, você precisa buscar mais a Deus. Mas hoje a gente tem realmente pesquisas que mostram até os danos físicos, né, da depressão. Então, tem aquela fotinha que circula bastante, né, a diferença do cérebro com depressão para o cérebro, né, saudável. Então, existem alterações, né, mesmo. É uma doença. Não é uma preguiça, uma falta de vontade, uma falta de Deus, né? É uma doença mesmo. E até a questão de drogas, né? Teve uma vez que a gente estava conversando com uma pessoa cristã, uma não cristã e eu. Aí tinha um caso isolado que a gente conhecia de uma outra pessoa que era viciado. Aí essa pessoa que era cristã falou assim, não, mas agora já foi pra igreja. Aí eu olhei pra outra que não era cristã, aí o cara falou assim, mas ele não vai fazer tratamento nenhum. Aí a cristã, não, já foi pra igreja, estamos orando, não sei o quê. Aí na hora eu tive que falar, eu falei, cara,
é corpo. Você sabe que é Sim. carne. E é uma doença, né? É uma doença. Você sabe que a igreja não vai dar conta. Eu não dou muito tempo, mas ele vai sair. É porque uma coisa que eu gosto sempre de tratar assim, porque mesmo que a sua pergunta, né, a respeito de preconceito, né, mesmo que a gente não tenha isso, mas o que eu percebo também é que a gente ainda acaba tratando a seriedade, por exemplo, de um quadro de depressão, de ansiedade, diferente de como se a gente fosse tratar um quadro, sei lá, de uma crise de vesícula, ou um câncer. Porque, assim, querendo ou não, dependendo do grau, a pessoa, ela tem um certo tipo, ela fica disfuncional. Ela não consegue trabalhar. E não é porque ela não quer, né? Tem muitas Não pessoas consegue. com depressão, com o próprio burnout, elas sentem dores físicas mesmo, assim. E, obviamente, você não vai conseguir trabalhar. O problema é que, assim, eu tô gripado, né? Até não vamos nem falar de doenças mais pesadas, assim. Mas quando você tá gripado, você não rende. Você tá trabalhando com uma dor de cabeça. Você não trabalha direito. Então, as doenças emocionais, elas também causam efeitos, né? E elas precisam ser levadas com essa seriedade também, Com né? certeza. Que elas trazem danos, sim, para a vida da pessoa. E, de fato, não é algo que ela tem escolha o controle. Ela passa a aprender isso no processo terapêutico, né? No tratamento terapêutico. Mas é preciso ser levado a sério isso também, né? Então, assim, é uma doença, a dependência química, né, como você citou, ela é uma doença que precisa de tratamento como um câncer, né? Como uma enxaqueca forte, né? Como uma gripe, uma pneumonia. É preciso um tratamento. E de várias áreas, né? Físico, emocional, A própria espiritual. família também, Sim. né? Acho que esses casos, assim, de dependência química envolve muito a família. É porque ficou um tempo que as pessoas ridicularizavam também quem tinha depressão. Então, assim, eu sempre identifiquei o aluno que tinha depressão era aquela pessoa que usa capuz. Então, assim, até Sim. hoje eu sou assim, quando eu vejo um adolescente eu nunca num pensei calor danado, de moletom e capuz, eu falo, ih, alguma coisa tem aí. Mas hein?" o adolescente, ele tem essa tendência de esconder o corpo, né? Até Isso. um certo período. Eu acho que Entendeu? é a fase, assim, eu sinto quando eu atendo adolescentes, é uma fase onde eles. A questão do corpo, né? A aprovação, essa fase da aprovação, ela é tão forte, assim,